Avião militar russo é derrubado próximo à fronteira do país com a Ucrânia. E a pergunta que fica é a seguinte: quem foi responsável pela derrubada do avião? Os russos ou os ucranianos? Se você quiser entender esse e outros acontecimentos da geopolítica, da geografia e das atualidades, me acompanhe aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo e vamos que vamos. Galera, quinta-feira, dia 24 de janeiro. A notícia que tomava conta das manchetes internacionais era exatamente essa, ó. Governo russo acusando os ucranianos de terem sido os responsáveis pela derrubada de um avião que transportava 74 pessoas, sendo que dessas, 65 seriam prisioneiros ucranianos. O local da derrubada, da queda do avião foi aqui, ó, território russo, bem próximo à fronteira com a Ucrânia. A Ucrânia não confirmou nem negou ter sido a responsável pela queda. Então, vamos levantar aqui algumas especulações. Considerando que, de fato, esse avião transportasse 74 pessoas, sendo 65 prisioneiros ucranianos, e se a Ucrânia estivesse ciente de que esse avião transportava essas pessoas, não faz sentido algum acusar a Ucrânia. Concorda comigo? Qual seria o interesse da Ucrânia em abater um avião que transporta militares que seriam trocados por outros prisioneiros russos? Não faz sentido algum, até porque a Ucrânia vem aí nos últimos meses enfrentando uma grande dificuldade em recrutar novos militares para enfrentar os russos na guerra. Então é de total interesse da Ucrânia que esses prisioneiros voltassem para a Ucrânia para que pudessem de novo enfileirar as tropas nesse combate com o país vizinho. Então não faz sentido algum afirmar que a Ucrânia fez isso de maneira deliberada, de maneira intencional. Porém, a Ucrânia pode também ter sido a responsável por derrubar esse avião, mas sem saber exatamente o que esse avião transportava, o que é uma outra possibilidade, o que é uma outra especulação. Qual é a ideia nessa segunda especulação? Esse modelo de avião, um modelo de fabricação russa, um modelo cargueiro inclusive, ele é frequentemente usado para transporte de armas. E aí a Rússia, é uma argumentação que os ucranianos usam inclusive, a Rússia não teria informado a Ucrânia que esse transporte de passageiros para a troca de prisioneiros seria feita nesse modelo de aeronave, nessa rota e naquele horário. Então os ucranianos, por não saberem exatamente o que tinha naquele avião, acabou por abatê-lo, acabou por lançar esses mísseis que derrubou o avião. Poderia talvez a Ucrânia imaginar que nesse avião estivesse um carregamento de mísseis que poderiam ser instalados próximo à fronteira entre os dois países e esses mísseis utilizados pelos russos, pudessem ser utilizados pelos russos para um eventual ataque contra a Ucrânia. Então, sem saber exatamente o que tinha nesse avião, a Ucrânia pode ter sim realizado esses ataques. A verdade é que tudo gira, por enquanto, na base das especulações. E dificilmente saberemos quem de fato for responsável por derrubar esse avião. Até porque a queda do avião se deu em território russo. Quem é responsável pelas investigações é a Rússia, que não permite a entrada de órgãos estrangeiros para verificar as condições da queda, para confirmar ou não a existência de corpos. Enfim, vai ficar a versão russa contra a versão ucraniana. Independentemente de quem é ou não o responsável, o fato é que ontem mesmo o governo russo, por meio do seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que se dará hoje, sexta-feira. A ideia dos russos é tentar fazer com que a opinião pública internacional se volte contra os ucranianos. Olha aí, tá vendo esses ucranianos? Derrubaram um avião que transportava prisioneiros que seriam trocados. Então eles não querem a paz, alguma coisa nesse sentido. A Ucrânia, por sua vez, fez algo parecido. Hoje, na sexta-feira, o presidente Zelensky pediu uma investigação internacional sobre a queda da aeronave. Kiev, que é a capital da Ucrânia, diz que enviará cartas para a ONU e Cruz Vermelha, enquanto Moscou culpa o exército ucraniano por incidente que matou 74 pessoas. Então, como eu disse em instantes, fica aí essa
guerra de narrativas. E aí eu disse também que dificilmente saberemos ao certo quem foi responsável pela queda da aeronave. Por que eu afirmo isso? Porque outras aeronaves, várias, né, já caíram em situações semelhantes, inclusive na Rússia, vou te mostrar 2 exemplos, e nunca tiveram as suas causas perfeitamente esclarecidas. Por exemplo, em agosto agora de 2023, um avião de fabricação brasileira, inclusive, um modelo Embraer, transportando esse moço aí, ó, Yevgeny Prigozhin, que é um antigo aliado do Vladimir Putin. Olha só a manchete. Líder do grupo Wagner morre em queda de avião 2 meses após motim contra exército russo. A aeronave fazia uma viagem aqui, ó. Havia partido próxima a Moscou com destino a São Petersburgo. E aí caiu depois de 310 quilômetros do ponto de origem. Esse moço aí que aparece na imagem é um antigo aliado, era um antigo aliado de Vladimir Putin, brother, parceiro, olha a fotografia aqui dos dois juntos, ó. E aí ele, há alguns anos, fundou um grupo mercenário que prestava serviços para o governo russo, inclusive agora na guerra contra a Ucrânia. Porém, alegando o Prigozhin falta de pagamentos, falta de fornecimento de munições, pouco antes dele morrer, no ano passado, ele havia organizado um motim, uma espécie de uma rebelião contra o governo de Vladimir Putin. Ameaçou, inclusive, invadir Moscou e tomar o poder das mãos do Vladimir Putin. Muita gente especula que por conta desse ato aí de rebelião, de traição, de revolta contra o Putin, o governo de Vladimir Putin teria então encomendado a morte do Yevgeny Prigozhin. Tanto é que o avião caiu aí, ó. A Rússia, por sua vez, jamais assumiu ter sido a responsável pela queda do avião. E jamais vai assumir, né? Talvez um dia, quando Vladimir Putin deixar o poder, talvez quando ele morrer, e a Rússia tiver um regime um pouco mais aberto, mais democrático, aí sim, talvez saibamos de fato o que aconteceu nesse episódio. Mas enquanto isso, ficam as especulações. A Rússia jamais assumiu ter sido a responsável, e diz que as investigações estão ainda em curso para entender de fato o que houve ou não nesse episódio. E um outro fato, muito mais trágico aqui, né, porque envolveu os civis, foi lá em 2014, já há quase 10 anos, quando um avião de transporte de passageiros civil, não era uma aeronave militar, era um voo comercial, um voo de passageiros, que tinha saído, dá uma olhada aqui no mapa, ó. Era um voo que saiu da Holanda, de Amsterdã, e tinha como destino Kuala Lumpur, na Malásia. E esse avião sobrevoava a Ucrânia, a porção leste da Ucrânia, que na época já estava em guerra com a Rússia por conta da Península da Crimeia. Esse avião foi derrubado, foi abatido. A manchete foi essa, ó. Avião da Malaysia Airlines com 298 pessoas a bordo cai na Ucrânia, sendo considerado um dos 10 piores acidentes da história em número de mortos, né? Todos civis. Assessor do ministério ucraniano disse que a aeronave teria sido abatida. Região da queda está sob controle de milícias separatistas pró-Rússia. Então, na época, a Rússia, de novo, acusou a Ucrânia acusou a Rússia. Investigações feitas mais recentemente lá na Holanda, local de origem do voo, apontam isso aqui, ó. Investigação da Holanda vê fortes indícios de que Putin forneceu míssil que derrubou voo da Malaysia Airlines em 2014. Essa manchete aqui, a segunda, é de 2023, fevereiro de 23. Olha o que diz o subtítulo. Boeing, que fazia um voo comercial de Amsterdã para Kuala Lumpur, foi derrubado em 2014 por rebeldes pró-Rússia no leste da Ucrânia, que confundiram a aeronave civil com uma aeronave militar de guerra. E aí, essas centenas de pessoas aí acabaram sendo vitimadas fatalmente. A Rússia, como eu disse, jamais assumiu ter sido a responsável por essa tragédia. Embora o míssil que atingiu o avião tenha sido comprovadamente aí, mostrado que era um míssil de fabricação russa. Beleza, galera? Fechou? Então fica o questionamento, né? Será que a Ucrânia foi mesmo a responsável por ter derrubado esse avião na última quinta-feira? Se o fez deliberadamente, ou seja, intencionalmente, ou confundiu a aeronave, não sabendo que transportava
prisioneiros, atacou achando que era uma aeronave transportando armas. O que você acha? Escreve para mim nos comentários. Valeu? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo e nos vemos no próximo. Forte abraço e até. Valeu!